Irmãos, nós iniciamos o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus e hoje nos versículos 1 a 9, Jesus ele inicia o seu discurso das parábolas. Ele começa o sermão das parábolas e ele se utiliza das parábolas para que o povo, que estava escutando, pudesse compreender melhor, pudesse aplicar os seus sentidos, aplicar o seu imaginário, pudessem assimilar melhor a mensagem que Jesus queria revelar a eles, a verdade contida nas palavras de Jesus. E a primeira parábola que Jesus vai contar é a parábola famosa do semeador. Irmãos, a parábola do semeador nos leva a perguntar para nós mesmos como nós estamos preparando o nosso coração, a nossa alma, para receber a palavra de Deus. Diz assim no Evangelho: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Ou seja, a palavra de Deus está ao nosso alcance. Nós temos o Evangelho, nós escutamos a palavra, nós lemos o Evangelho, nós lemos a Bíblia. Mas como está a nossa alma? Nós lemos e já esquecemos o que lemos? Nós escutamos e não colocamos atenção? Ou seja, nós preparamos o terreno para receber a palavra como um terreno duro, que a palavra não entra no terreno e ela já se perde pelo caminho, ou seja, nós nem meditamos, nós não nos colocamos no lugar, nós não aplicamos a nossa inteligência, a gente não aplica o nosso imaginário, ou seja, a gente não assimila, a gente não extrai a verdade que Jesus quer nos revelar nos seus ensinamentos. Será que nós estamos preparando o nosso terreno assim, a nossa alma assim, para receber a palavra de Deus? Ou então, seguindo o Evangelho, outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Ou seja, ou nós, uma vez que nós entramos em contato, temos contato com essa palavra, nós meditamos, nós aplicamos a nossa inteligência, nós escutamos com atenção. Ou seja, esta parte teórica a gente coloca em prática, mas a gente se limita à parte teórica. A gente não se doa, não se coloca a serviço, nós não temos atos de fé. Então, nós não enraizamos a palavra na nossa vida. Ou seja, a gente não se deixa transformar pela palavra. A gente não ordena as nossas paixões. A gente não abraça a vontade do Cristo. Não se deixa transformar. A gente não deixa que o nosso coração seja convertido. E uma vez que nós fazemos isso, nós somos como um terreno pedregoso. Qualquer provação, o sol vem e queima esta semente, e essa semente não dá frutos. A gente fica só na teoria, mas a gente se esquece da prática, dos atos de fé. Ou então, seguindo o Evangelho, outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Ou seja, nós então passamos essas duas primeiras etapas. A gente escuta com atenção, a gente medita a palavra, a gente extrai a verdade que Jesus quer nos revelar, os seus ensinamentos na sua palavra. A gente parte a partir da teoria, a gente parte para a prática, a gente tem atos de fé, a gente ordena as nossas paixões, a gente se deixa transformar, a gente vive um amor, uma doação, a gente vive a misericórdia no nosso dia a dia, mas nesta etapa a gente se esquece
de algo de suma importância, que é a vida contemplativa, a vida de oração, onde nós precisamos colocar a nossa confiança total em Deus. A gente precisa se lançar aos pés de Jesus, como Maria fez, colocando as suas preocupações, colocando a sua vida aos pés de Jesus, como uma criança que se lança aos pés do Pai e se deixa guiar, e se deixa aprender. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A gente precisa fazer esse exercício, nos colocarmos em oração, dobrarmos o nosso joelho, viver esta vida contemplativa, assim como Maria fez, e sermos um pouco menos Marta. Marta que estava preocupada com os afazeres. E então ela esqueceu-se da melhor parte que a Maria tomou para si, que era contemplar, que era estar com Jesus, que era ter uma vida de oração. E através dessa vida de oração, a oração que é o combustível da fé, Maria pôde alicerçar a sua fé. Assim nós também devemos alicerçar a nossa fé, colocando toda a nossa confiança e não deixando que as preocupações e tudo que esse mundo nos coloca diante de nós, nos afaste de Deus, nos impeça de dar frutos, assim como os espinhos que cresceram junto da semente e sufocaram. A gente precisa combater esses espinhos com a nossa vida de oração. E uma vez que nós colocamos a nossa inteligência, aplicamos o nosso imaginário, meditamos a palavra de Deus, extraímos a verdade, temos atos de fé, nos doamos, vivemos uma vida de amor e um amor-doação, assim como Jesus nos ensinou, e temos uma vida contemplativa, uma vida de oração, uma vida alicerçada, então nós somos terra boa e então seremos capazes de frutificar, de dar frutos de santidade, não apenas para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Irmãos, procuremos ser a terra boa, a terra em que Jesus lança a sua palavra e nós frutificamos, damos frutos de santidade, como o Pai quer que nós sejamos frutuosos. Amém.